Oi, gente, voltando. Rodrigo, tô te mandando um convite de novo. Vamos ver se agora vai. Agora ele tá me barrando, não deixando eu aceitar o teu convite. Esse Instagram. Tô tentando, é o Instagram. Agora entrou. O Instagram bugado, Rodrigo. Tá bom, tivemos aí esse bug aí. A Yara já pediu para entrar? Pediu, aí agora eu vou convidar ela de novo, ver se agora vai. Esse Instagram tá chato, meu Deus. Agora foi! Agora sim, presentes. Ai, que bom ter vocês aqui. O Rodrigo já é minha segunda família de São Paulo, sabe, Yara? Não sei se ele te contou. Ainda não. Eu sou adotada deles, é uma família que eu amo. Eu falo para os meus pais no Piauí que eu fui abençoada de ter uma família em São Paulo. É Rodrigo, assim, tinha os gurizinhos, os meninos que eu amo. Ah, E é, aí eu falei para Yara, Rodrigo, que a Pamela já tinha me dito que aí você vai. Se perguntou se eu tinha conhecido a Yara, eu falei que não. Ela falou: você vai adorar, que ela é uma querida. Então eu vou começar, tá bom? Então boa tarde para vocês. Um prazerzão estar aqui contigo, Rodrigo, e te conhecer, Yara. É um prazer para quem está entrando agora também, né? Então normalmente entram autores da casa, entram os colegas de vocês, entram amigos meus, alunos, enfim, sempre a gente tem um engajamento bacana e as lives, graças a Deus, sempre são muito bem recebidas pelo público nosso e o de vocês também, né? Dos leitores de vocês. Então, para começar, hoje é um dia especial, a gente vai tratar do livro A Trajetória de um Doutorado, né? De autoria do Rodrigo, administrador, doutor em administração pela PUC, um baita profissional aqui no mercado que a gente tem no Brasil. E a Yara também, que também é coautora da obra, né, Yara? E contribuiu muito, e um poço de simpatia. E aí, nós vamos tratar sobre essa obra, tá? Vamos apresentar um pouco da trajetória em si do livro. Eu vou deixar vocês apresentarem um pouquinho também, tá bom? Para o pessoal que está entrando. E aí, à medida que for passando a live, ocorre naturalmente. A gente vai discutindo e conversando, e vocês também expondo a opinião de vocês. Quem tiver alguma dúvida, alguma indicação aqui para mim nas mensagens, eu sempre leio ou indico também, vou falando, a gente vai interagindo com quem está conosco. Então, Rodrigo, dá um alô para a galera, se apresenta e fala um pouquinho do seu livro. Bom, boa tarde a todos, boa tarde Kay, boa tarde Yara e a todos aqueles que estão assistindo a esta live ou que irão assistir depois, seja no Instagram, seja no canal do YouTube. Esse livro, A Trajetória de um Doutorado, ele tem uma história bem charmosa, assim, e eu espero que um conteúdo que não faça feio. Na verdade, sem querer me alongar muito nesse começo, mas eu realmente tenho uma trajetória de muitos anos trabalhando como administrador em empresas e também estudando, seja fazendo a graduação, pós-graduações, finalmente o mestrado e o doutorado. A Yara, a gente vai falar disso mais tarde, no momento certo, a gente desenvolveu uma parceria incrível que começou de uma forma muito, não sei se a palavra é singela ou também, mas foi perfeito, o momento, a circunstância, e ela me ajudou muito para colocar essa pesquisa de pé, principalmente no momento que eu tive a minha maior debilidade física,
que foi quando eu passei por 2 AVCs. Pois muito bem, eu consegui terminar o doutorado, fazendo uma longa história curta, com muito apoio da Yara, e eu estava pensando, depois desta conclusão, o que afinal de contas eu aprendi? Qual que foi o meu grande aprendizado e a minha grande contribuição para outros, sejam alunos, profissionais, pesquisadores? A partir dessa reflexão, eu tive uma intuição, num primeiro momento, não muito bem estruturada, que essa minha história como pesquisador podia ser agrupada em algumas grandes linhas. O resultado, que são todas as pesquisas em trade marketing e vendas, o esporte, não o esporte, a parte da educação física, do desporto de alto rendimento, mas a contribuição do esporte para a formação da pessoa, para a formação das organizações. E por último, já adiantado no doutorado e depois, na parte crítica, que propõe uma visão emancipatória, uma visão desvinculada de resultado e desnaturalizada da administração. Conversando com a Yara, nesse momento, eu pensei, vamos colocar isso de pé. Afinal de contas, a gente tem poucos ainda doutores no Brasil, mas que sirva de estímulo para muitos conhecerem os perrengues e as alegrias de fazer uma pós-graduação e, quem sabe, algumas dessas pesquisas podem servir de inspiração para outras pesquisas. E aí a gente trabalhou, né? Tiveram muitas emoções no caminho, mas estamos tendo a alegria de aqui hoje, né, estar lançando esse livro, A Trajetória de um Doutorado, escrito pela Yara e por mim, com prefácio do falecido e muito amado professor Luciano Antônio Prato Junqueira, que foi meu professor no mestrado, no doutorado e com quem eu tive a felicidade de escrever alguns artigos. Yara, fazendo um trijogalzinho aqui, né? Fala um pouco então de você e um pouco de como a sua visão de como nós entramos nessa de lançar o livro. E eu queria, vou pedir desculpa que eu tenho um filhotinho aqui, tá? Mas eu queria também destacar que a Yara também tá aí, né, Yara, na vida acadêmica, é doutoranda também. Estamos juntas nessa luta, eu também estou terminando o doutorado. E a Yara, ela é doutoranda em letras, né? Desculpa, morrito! Viu, zoada? Imagina. Só um minutinho, perdão, tô em live. Sem zoada, morrito. Pronto, minha irmã chegando. E a Yara, só retomando, gente, a Yara ela é doutoranda pela Letras, lá na Mackenzie, né? Mestre em Linguística em Aplicado em Estudos da Linguagem pela PUC. Eu também sou filha da PUC, tá? Os 3 filhos da PUC, só que eu sou PUC Rio Grande do Sul. Então, Yara, fala um pouquinho, as pessoas estão entrando, da importância de você ter entrado nesse projeto junto com o Rodrigo. Falo sim. Bom, obrigada pela apresentação. O Rodrigo sintetizou muito bem, né, o que foi... Aliás, o Rodrigo tem essa capacidade de síntese que eu aprecio bastante. Ele sintetizou muito bem o que foi esse projeto. Como ele disse, nós nos conhecemos por meio de uma pessoa que nos é muito cara e num espaço também da PUC, que é a COGEAI, lá na Rua da Consolação. O Rodrigo até então era aluno de um curso pelo qual eu também tive a imensa satisfação de passar, que é um curso de análise do discurso, ministrado pela professora Silma Coimbra Mendes. E nós dois nos encontramos lá num sábado de manhã, né, no qual o Rodrigo fazia uma apresentação de um dos trabalhos sobre os quais ele já vinha se debruçando. E aí, feitas as devidas apresentações, essa Yara, né, o Rodrigo, enfim, nós acabamos estabelecendo aí essa parceria que, a princípio, talvez fosse até um pouco mais tímida, né, Rodrigo? Ainda no sentido de que nós pensávamos aí no que seria uma revisão, por exemplo, da tese do Rodrigo, porque essa também é uma das minhas atividades, né, profissionais. E acabou, na verdade, frutificando, né, para muito além disso, para nossa sorte, e rendendo esses frutos entre os quais está aqui a trajetória de um doutorado. Então, foi uma imensa satisfação. Eu sou da área de letras, como você disse, mas
curiosamente, o Rodrigo me fez resgatar um pouquinho do meu técnico em administração lá na adolescência, dadas aí as nossas apreciações, né, pela academia, pelos critérios metodológicos e pelo modo engajado que a gente tem de fazer pesquisa, a nossa parceria acabou sendo muito profícua também nesse sentido, porque nós tínhamos essa relação de entender muito bem o que ambos desejávamos fazer, né? Então, foi daí que veio a contribuição, no sentido de que o Rodrigo me convidou para eu desenvolver uma análise dessa trajetória, né, a partir aí dos artigos que ele já tinha em mente, para que compusessem essa publicação. E aí as contribuições disso eu deixo para falar depois, porque eu sei que você estruturou um roteirinho aqui para a gente seguir, né? Sim, mas tá ótimo, foi ótimo. E eu sei, Rodrigo, que a sua história com a vida acadêmica e com as publicações também, você já é um escritor, não é de hoje, você já tem esse perfil, né? Já tem essa característica de ser preocupado em difundir conhecimento, em compartilhar todos os estudos que você já realizou. Isso já vem de longa data, já está em você isso, do ato de educar e de compartilhar. Mas como foi assim? Explica para quem é de fora que não sabe, como que você chegou na Labrador, como foi esse processo de publicar conosco? Na verdade, eu conheço o Daniel Pinsky desde os 18 anos, que é o diretor da Labrador. Nós fizemos faculdade juntos. Depois que nós concluímos a faculdade, eu fui trabalhar em empresas de bens de consumo não duráveis. Comecei na Procter, depois trabalhei em outras empresas, até ter sido sócio da Sucos do Bem, que nós vendemos, e eu entrei no doutorado em 2016. E sempre mantive contato com o Daniel. Inclusive, tem uma história, um parênteses, quando ele teve a ideia de lançar uma editora com livros de autopublicação, ele viu uma grande oportunidade do mercado editorial, há muitos anos atrás. Ele me convidou para ser sócio. Então, eu fui sócio do Daniel na editora. Eu fui o primeiro, fui o segundo, né? Ele foi o primeiro, eu fui o segundo sócio da Labrador. Ficamos um ano nesta sociedade, estava saindo do papel a editora, quando eu tive a oportunidade, naquele momento, de ser sócio da Sucos do Bem, e era inconciliável levar avante ambas as atribuições. Então, eu pedi a minha parte da Labrador para ele, e ele seguiu com muito sucesso a Labrador. A família do Daniel tem outra editora, a editora Contexto também. São ambas as editoras muito conceituadas, têm um trabalho muito meticuloso, muito sério. E o Daniel é uma pessoa que eu aprecio também, trabalhar pela seriedade, pela forma de conduta dele. Então, pela história construída juntos e pelos próprios trabalhos que nós já publicamos, eu tenho uma forte apreciação por trabalhar com a Labrador. A Yara, nessa, comprou o peixe, entre aspas, tal como eu vendi, né? E a gente trabalhou juntos com a equipe da Labrador até a conclusão, não apenas desta, né, mas também desta obra. Ai, que bacana. Eu vou mandar um abraço aqui para a Lari, para a Stephanie, que entrou, a Maria também. As pessoas estão entrando aqui para prestigiar vocês. E aí, lá da Labrador, a gente tem a Lari e tem a Stephanie também, que teve a oportunidade de trabalhar contigo no livro, acredito, não foi, Rodrigo? E me diz uma coisa, já sabemos que a obra ela surgiu, né, da união aí, da junção de vários outros artigos, né, da sua trajetória também do doutorado, da sua ligação com o esporte, mas você pode detalhar para a gente mais um pouquinho disso? Sempre foi realmente um sonho teu entrar no doutorado e realizar essa publicação, enfim? Eu queria pedir para a Yara responder, porque ela pode fazer um resumo da própria análise. Vai, né? Yara! Bom, o Rodrigo tem essa particularidade, como você falou, né? Que, e o Rodrigo, nesse sentido, antes de começar a live, eu estava pensando, o Rodrigo de todos os acadêmicos que eu conheço, aquele mais produtivo, né? Eu também. E isso é muito curioso,
e eu vou mencionar essa questão porque a gente parte de uma análise, né, que essa análise parte dessa consideração. Isso é curioso em que sentido? Essa produtividade acadêmica, que até certo ponto nos é explicitamente cobrada, no caso do Rodrigo, se deu e se dá não por uma aspiração de uma carreira acadêmica, mas por um engajamento de quem vive a academia e de quem entende que a produção de um conhecimento, né, consistente, embasado, teórico, metodologicamente, são coisas, né, a serem levadas adiante até como uma espécie de compromisso, né, um compromisso humano e um compromisso de pesquisador. Então, isso me chama muita atenção, porque em momento algum desse percurso eu ouvi o Rodrigo dizendo que pretendia ter uma cadeira fixa, né, entre os acadêmicos. Mas isso não o impediu de produzir muito academicamente e de compartilhar, né, todo esse conhecimento por meio desse livro, por exemplo. Então, essa é uma questão que chama a minha atenção sobre a produtividade dele, né? No período de entre 2017 e 2019, Rodrigo simplesmente conseguiu publicar 21 artigos. E esses 21 artigos foram publicados em revistas prestigiadas no nosso meio, né? Sendo aí, com esses artigos sendo avaliados por pareceristas e devolutivas muito positivas. Então, desse conjunto que houve a seleção de 6 artigos, e aí cada um deles correspondeu a um capítulo do livro, sendo que cada grupo de 2 artigos compôs o que nós chamamos de um pilar, né, de um tripé. Então, hoje, a gente até pode estender, né, para além de um tripé, tem mais uma perna aí, né, tem mais um desdobramento, no qual também se assenta a produção do Rodrigo, que é hoje a área da educação. Então, temos esse pilar, quem sabe, né, daqui a um tempo, se transforme e também se materializa na condição de um livro. Mas até esse momento de produção, nós tínhamos esse tripé de pensar nos resultados, e aí, de forma articulada a toda a atuação profissional do Rodrigo, como executivo, como empresário, como consultor, né? Depois o pilar, né, do esporte, e aí tem toda também uma história de vida interessantíssima, inspiradora, de conquistas do Rodrigo, especialmente no campo do judô. E depois nós temos o pilar da crítica, né, que tem a ver com esse amadurecimento dele como pesquisador e como um pesquisador que na área de administração, né, se revelou não apenas, ou na verdade não um pesquisador quantitativo, por assim dizer, mas no meio em que a pesquisa quantitativa, de certa forma, predomina, o Rodrigo extrapolou, né, essa particularidade para se revelar de uma forma muito madura, muito consistente, um pesquisador qualitativo. Então, esse é o tripé que sustenta essa obra. Cada 2 capítulos corresponde a um desses tripés. E aí a gente, né, daí a gente visualizar as potenciais contribuições da obra no sentido de que o Rodrigo, por exemplo, teve a particularidade de não partir de uma tese da qual se desdobrassem vários artigos, mas de ir produzindo artigos dos quais depois culminasse uma tese. Então, essa é uma contribuição interessante para nós que estamos, né, cursando mestrado, doutorado e tudo mais. A outra questão a ser destacada é que nesse período ele estabeleceu várias parcerias. Então, na esmagadora maioria dos artigos, nós temos o nome do Rodrigo vinculado aos nomes de outros pesquisadores, né? Então, isso mostra também esse conhecimento construído, né? E compartilhado aí de uma maneira não só individual, mas conjunta. E uma outra questão que me inspira também, a gente fala disso muito recorrentemente, é que o Rodrigo transformou, então, as paixões dele, né, os pilares que já o sustentavam na vida pessoal, ele transformou essas questões, essas paixões, em problemas de pesquisa. E essas são particularidades
que ninguém nos conta quando nós ingressamos no meio acadêmico, né? São descobertas que nós vamos fazendo ao longo do tempo, mas por meio de trajetórias muito árduas. Então, quando a gente encontra uma trajetória de alguém que compartilha essas especificidades sobre as quais ninguém fala, eu acho que não é que deva ser seguido dessa maneira, mas serve de inspiração para que o nosso caminho, quem sabe, possa ser um pouquinho mais fácil também. Esqueci alguma coisa, Rodrigo? Não, eu acho que você falou muito bem, Yara. A sua análise, que introduz o livro, né, aqui, antes dos artigos, ela é incrível, né? Porque, na minha visão, a trajetória de um doutorado, de uma pós-graduação, é única, cada um tem a sua. Mas você consegue mapear algumas características que, se você faz uma reflexão antes ou durante, o caminho fica mais fácil, fica mais divertido. Você sabe sobre essas parcerias, Yara, a qual você é uma hiper, mega parceira, né? Porque Yara, com toda essa modéstia dela, para mim é um gênio, né? Ela conhece muito de ergologia, análise de discurso francesa, linguística. Eu tenho uma admiração superlativa pela Yara, mas segura esse ponto. Mas eu acho que esse negócio das parcerias é um ponto que eu queria destacar, porque existe uma vaidade absurda no meio acadêmico. Eu acabei adquirindo, e talvez tenha sido pelo próprio esporte ou pela vida profissional em empresas, uma visão mais da importância das parcerias. E no final das contas, eu conseguir menos do que eu gostaria, para ser sincero, mas conhecer pessoas absolutamente incríveis. Para não falar da Yara, podia falar da professora Silma, a quem nos apresentou e que é coautora de um dos artigos, que ela deu o curso de análise do discurso francesa para a Yara e posteriormente deu para mim, uma pessoa que eu tenho uma admiração incrível com ela. O próprio professor Luciano, outra pessoa que eu tenho uma admiração incrível. E tem os demais coautores da obra, o Dr. Castor Pio, a professora Neuza, que foi meu orientador do mestrado e doutorado, a professora Maria Amélia Jundurian Corá. Então, essa generosidade, por assim dizer, acaba, se você olha por um determinado ângulo, é um tremendo privilégio. Você convive com gente que você respeita e admira, você trabalha com um propósito comum, que é, no caso, a produção de uma determinada pesquisa, e depois tem uma vitória. Na minha experiência, principalmente esportiva, isso, sabe, Yara, mas profissional também, sabe aqueles velhos soldados de um exército que se reúnem 50 anos depois, nem filme da Segunda Guerra que a gente vê, e falam daquela batalha que eles lutaram juntos? É a mesma coisa, né? Se eu sentar com a Yara aqui, a gente começa a falar de um dos artigos e cada artigo tem uma história longa, né? Podia falar, por exemplo, da ADF sobre história militar, da Guerra de Canudos, por exemplo, dava uma live, né? Então eu me considero um grande privilegiado e nessa altura do campeonato, com a minha idade e experiência, eu nem cogito, eu não me divertiria, sabe? E não estaria no meu melhor fazendo uma produção independente do que quer que seja. Eu gostaria muito de desenvolver e sempre fortalecer estas parcerias que eu tenho e sem abrir mão do resultado. A minha Yara sabe, quando eu encarno num negócio é que nem é uma metáfora meio besta, né? Mas que nem pitbull, né? Quando pega o osso ali, não larga de jeito nenhum, né, meu? E então é isso, Yara. Eu acho que esse ponto da parceria é um destaque mesmo, né? Mas que o maior beneficiado de todos, se for ser bem sincero, fui eu mesmo. Há controvérsias. Ai, que bacana. Ei, Yara, e me diz uma coisa. Como foi o processo de trabalhar na edição da obra, de participar junto com a Pamela e depois vocês também podem, cada um me dar a opinião de qual parte da obra que tocou mais vocês, assim, um trecho, um capítulo que vocês acham essencial para o leitor, né? Para o público da obra. Tá, isso é uma pergunta bem, bem importante mesmo, já que a gente está falando pelo canal da editora, né? Sim. Para outros futuros autores da editora.
eu venho eu tenho um histórico profissional, né? Uhum. No qual está incluída uma experiência em editora. Uhum. Então, eu, de certa forma, conhecia um pouco dos bastidores já, né? De começar o trabalho numa editora. E tinha também passado por uma experiência pessoal, isso lá pelos anos de 2005, quando me interessou uma autopublicação. Não sei nem se eu contei isso para o Rodrigo em alguns dos nossos cafés, em algum dos nossos cafés. Mas eu financiei uma publicação quando eu tinha uns 20 anos, numa editora que propôs um conjunto de serviços. E aí me chamou a atenção que, ao final, a minha impressão, vou dizer assim, de uma forma mais relativizada, né? A minha impressão foi de que o material foi publicado tal qual eu o entreguei. E eu fiquei pensando, mas onde que estavam aqueles serviços pelos quais eu tinha pagado também, né? De revisão, né? De Uhum. uma leitura crítica, enfim. Tudo isso para dizer o quê? Que a seriedade com que a editora levou adiante esse projeto, ao qual o Rodrigo se referia muito carinhosamente como uma obra-prima, né? Uma obra de arte, foi algo que chamou bastante minha atenção. Em especial, me permita destacar aqui, né, a atuação da Pamela, porque foi com ela que eu tive contato direto, né, durante meses aí de produção. E ela sempre foi muito solícita, muito cuidadosa. Nós ficamos muito satisfeitos com o trabalho de revisão, né? Fora a leitura mesmo do original, mas o trabalho de revisão, as devolutivas, as sugestões que eu encontrava nos comentários que vinham ali no PDF, eram olhares, né? Todos olhares válidos, necessários a respeito do que nós estávamos nos propondo ali a produzir dentro dessa obra de arte, né, que nós pretendíamos. E essas contribuições somaram muito, sem dúvida alguma. Então, nós tivemos uma parceria também por parte da editora que validou, né, muito desse resultado que nós esperávamos alcançar de qualidade. O Rodrigo é o cara da qualidade total. Então, nós tivemos esse respaldo, nós tivemos essas devolutivas o tempo todo. A Pamela foi uma profissional muito cuidadosa nesse sentido, muito solícita, como eu disse, e a seriedade da editora, então, só nos faz recomendá-la e pensar em outras publicações, quem sabe, né, por meio da Labrador também. Ai, que bacana, eu fico muito feliz. Eu sou relativamente nova na Labrador, acho que estou fazendo o quê? 8, 9 meses agora, mas eu fico tão feliz e dá uma certa emoção quando eu faço as lives ou eu estou tratando com os autores desse amor, desse cuidado que vocês falam da nossa equipe editorial, né? É bem bacana. E aí eu vou dar um recadinho agora para vocês que estão conosco e também relembrar, igual o Rodrigo falou. A live, eu vou deixar ela salva, tá? No nosso feed da editora. Então, vocês podem assistir depois, compartilhar depois a live sobre o livro Trajetória de um Doutorado. Mas também lembrar vocês que quem ainda não possui, ó, podem comprar onde? Pode ter ele impresso pela Amazon, pela Livraria Loyola, pela Livraria da Vila, pela nossa lojinha também da Labrador também. E o digital também, mesma coisa, Amazon, Google, enfim, a gente tem todos esses canais, né? As melhores livrarias de São Paulo e também os canais digitais que vocês podem estar comprando. E qualquer dúvida, entrar em contato conosco ou em contato com os autores também, com o Rodrigo, com a Yara, enfim, para tirar qualquer dúvida ou qualquer instrução. E também destacar para vocês que quando alguém entra em contato com a gente, querendo dar algum tipo de contato com vocês, autores, eu sempre encaminho um e-mail, repasso também, para que essa porta seja aberta e as pessoas possam entrar em contato com vocês, caso desejem algo mais sobre um artigo, sobre um detalhe da leitura, tá? Então, para a gente voltar para a nossa pauta, eu queria saber assim, e é dos dois, tá? Vamos lá. Porque eu espero que os dois continuem publicando e fazendo esse tipo de parceria conosco. Então, me conta um pouquinho, Rodrigo, o que eu posso esperar agora do Rodrigo autor, se há possibilidade do novo livro, quais são os seus novos projetos nessa área, e depois você também, Ara, viu? Bom, antes
responder você, eu queria acrescentar a todo o trabalho muito legal que nós fizemos com a Pamela, um reconhecimento à própria Yara, porque foi uma pessoa que comprou a causa. Eu não quero entrar no mérito para não ficar parecendo meio piegas, mas eu tenho as minhas limitações que o AVC Sim. causou, mas nunca a Yara deixou isso transparecer. Então, nós, como dupla de autores, acho que sempre trabalhamos bem com a Pamela também do nosso lado, e tem um mérito absurdo da Yara, que se soma à competência técnica dela, mas esse lado humano, que é algo extraordinário. Teve um ponto também que eu queria destacar, porque no final das contas, qualquer pesquisa, qualquer trabalho é produzido por pessoas, né, com falhas e com qualidades. Mas no final, muito perto da conclusão da obra, o professor Luciano, prefaciante, meu amigo querido, ficou muito doente. E eu tinha uma preocupação incrível de dar o livro para ele em vida. E quando a obra ficou pronta, eu não estava em São Paulo. E a Rosângela, a própria editora, né, ela se dispôs a mandar com bilhete, com flores para o Luciano. Ele recebeu o livro em vida e lúcido. E eu conversei com ele sobre o livro. Então, esse é um gesto que fala muito, né, dessa nossa pequena obra de arte, Ara, que ela foi feita com muito amor, né, com muito sentimento. E isso, para aqueles que vivenciam, tem uma dimensão mais abrangente do que simplesmente a obra. Retomando a sua pergunta, Kay, tem alguns projetos, eu já publiquei por várias editoras, mas eu gosto muito da Labrador. Eu acho que esse momento do mercado editorial é muito propício para as editoras de autopublicação, onde a gente tem menos canais de distribuição disponíveis com o fechamento das livrarias, a própria crise econômica fez as pessoas lerem menos. Então, eu acho que o momento é muito interessante trabalhar com autopublicação. A gente tem que ver, né? Tem que, como dizia o Mané Garrincha, tem que combinar com os russos, né? Mas tem algumas obras com a própria Yara. Eu poderia citar, por exemplo, a publicação da tese, onde nós apresentamos a qualidade total em vendas no Brasil, o estado dela hoje. Nós temos um trabalho que é um memorial para minha mãe, que escrevia suas receitas. Então, a gente pensa um pouco de um livro de receitas, é bem diferente, mas tem uma outra história incrível por trás disso. Eu tenho um livro de uma educadora, a Teresita, que é muito importante para os meus filhos. Enfim, eu já falei 3, e se deixar eu falo um quarto, que eu tenho conversado com a Yara e com a Silma, no grupo particular, algo mais crítico, mais envolvendo análise de discurso e outras vertentes aí de estudo, né? Mas, assim, um passo de cada vez que a gente vai depressa assim, né? E eu lembro... Yara, e você? E eu lembro também, só um minutinho, Yara, desculpa, mas é porque eu lembro do projeto que você me falou da sua mãe, então eu vou desejar muita sorte para essa publicação especial, né? Família, sua mãe, então eu espero que dê tudo certo. Um abraço para a Odara, que entrou, uma amiga minha também pesquisadora, para a Juliana também Petito, nossa autora também maravilhosa, está colocando aqui para a equipe toda a equipe da Labrador, faz um trabalho muito profundo conosco, somos autores. Ai, que linda! Um beijo, Ju, sempre bem-vinda. E seus planos, Yara, nos conte. Ok, eu brinquei aqui, né, quando o Rodrigo falou que foi uma grande honra para ele, né, que ele entende que o maior beneficiado com as parcerias foi ele mesmo. Eu falei, há controvérsias, porque ser parceira de alguém tão engajado quanto o Rodrigo é desafiador às vezes, né, porque o Rodrigo tem um ritmo às vezes um pouco mais acelerado. Ele é. Produzir e tudo mais, e às vezes né, a gente não acompanha. Mas, ao mesmo tempo, é inspirador, é convidativo, né? É provocativo. E o Rodrigo é o cara das ideias. Então, para quem
para quem aceita, né, essas parcerias que ele propõe, é sempre um sair do lugar no sentido de se movimentar para melhor, né, para fazer acontecer. E aí, quando a gente colhe os resultados disso, a satisfação é inenarrável mesmo. Então, temos aí essas ideias de publicação, como ele já mencionou. Particularmente, Kay, eu penso sim em algumas publicações, mas não para agora. Eu estou bastante voltada para a minha tese nesse momento, para a escrita dela. Eu lido com um tema de pesquisa bastante denso, eu diria. No campo da semiótica discursiva, agora eu me interesso pelo discurso da violência doméstica por parte das próprias vítimas de violência doméstica. Então, acho que há contribuições que podem emergir daí, tomara que para além da academia, socialmente falando também. Mas enquanto a tese não está pronta, cabe-me aqui sentar e dar andamento a esses outros projetos em paralelo, mas em relação a publicações pessoais aqui, particulares, eu vou aguardar um pouquinho. Mas Rodrigo e eu seguimos com essas outras ideias que já foram aí semeadas. Muito bacana. E para a gente encerrar, eu quero saber de vocês, qual o capítulo que chamou assim, mais a atenção de vocês, o que vocês podem indicar de leitura da obra para quem está aqui com a gente? Olha, eu vou responder dando duas respostas. Né? Tá. A primeira é que a própria capa do livro tem uma história muito interessante. Essa capa aqui, se você olhar o livro aberto, ele reproduz uma situação onde numa competição de judô, depois de vários acidentes, eu consegui obter sucesso, que foi o Campeonato Mundial de Veteranos de 2016, na disputa de terceiro lugar, algo que eu havia uma década estava perseguindo essa medalha. E aí o Fábio Mamura, que é atleta do ICI, Instituto Camaradas Incansáveis como eu, fez esse ícone, esse logo, que representa o gesto que eu fiz quando a luta se encerrou. Então, eu acho essa capa muito interessante. Acho que a Labrador foi muito feliz em traduzir ela de uma forma elegante, né, colocando o próprio nome do prefaciante, não é trivial fazer. Mas eu queria terminar, até porque foi quem nos apresentou, citando na parte de crítica, Suor, Superação e Medalha, uma análise do discurso sobre a literatura pop management inspirada no esporte de competição, que eu tive a alegria imensa de escrever com a professora Silma, a quem nos apresentou. Então, se houvesse alguma justiça poética, né, Yara, eu acho que esse capítulo, que começa na página 147, apresenta o autor para a literatura de pop management, apresenta o autor para análise do discurso de vertente francesa e apresenta o autor para a crítica, né, um dos pilares do meu desenvolvimento aí. Eu também, não sei se seria um capítulo, mas é muito importante para aqueles que se interessarem em fazer um doutorado, enveredarem por isso e acharem que o livro presta uma contribuição, que leiam a análise feita pela Yara. Porque ela, de uma forma assim, muito delicada, mas muito bem estruturada, conta as alegrias e os perrengues da vida de um pesquisador. Algo que quando você entra num mestrado, numa pós-graduação, você não imagina que tem, mas tem, né? Como vocês podem dizer. Então, a minha recomendação seria essa, a análise da Yara e o capítulo escrito em coautoria com a Silma. Que ótimo. Eu faço das palavras do Rodrigo as minhas. Como uma boa estudante de letras, eu também destacaria, né, esse capítulo referente a esse artigo, Suor, Superação e Medalha. Acho o título por si só bastante provocativo. Acho que ele, além de provocativo, o artigo por si só é atualíssimo, né? Não só pelo embasamento teórico, né? A análise do discurso francesa nos permite vislumbrar aí várias possibilidades de estudo e entender o mundo, né, à nossa volta de uma maneira muito mais crítica, mas para além disso, desse embasamento teórico-metodológico,
eu entendo que o artigo é atualíssimo, porque essa literatura de autoajuda, né, e esse discurso de meritocracia, ou ainda esse discurso segundo o qual basta você querer que você consegue, né, ele está sendo, se não cada vez mais disseminado nos últimos tempos, ainda muito disseminado, né? Apesar de toda a realidade à nossa volta atestar justamente o contrário. Não se trata simplesmente de querer e fazer acontecer, né? Há variáveis sobre as quais a gente não tem controle algum. Mas o artigo, então, é bastante provocativo por si mesmo e atualíssimo. Daí a minha recomendação nesse sentido, com a contribuição do estudo das letras. E em relação à análise, também faria esse destaque. E aí vou dizer que não exatamente, na verdade não exatamente, não porque eu a tenha escrito, mas porque uma característica nossa em comum nesses trabalhos, que é que Rodrigo e eu somos pesquisadores, temos sim um apreço por um rigor metodológico, né, que se aplique ali, que valide as nossas ciências sociais e ciências humanas como ciências que não são menores do que as ciências exatas, né? Mas, além disso, Rodrigo e eu temos em comum uma questão de humanização nesse processo. Então, a leitura dessa análise é algo que, tempos depois, ainda me sensibiliza, no sentido de resgatar uma série de questões com as quais eu não me identifico nos meus desafios. E a leitura dessa análise também chama cada vez mais a minha atenção para a necessidade de nós humanizarmos esses percursos acadêmicos que a gente se propõe, né, a concluir, né? Então, eu deixo essa recomendação porque, como eu disse, é difícil que ao ingressarmos aí num stricto sensu, por exemplo, alguém simplesmente dê conta de nos apresentar todas as peripécias desse universo. Então, quando a gente pode desfrutar, né, a história de alguém, as particularidades da trajetória de alguém, de modo a nos poupar de alguns reveses, por que não, né? Por que não nos abastecermos da experiência do outro para tornar o nosso caminho um pouco mais fácil ou ainda um pouco menos difícil? Então fica a recomendação, o livro está aqui cheio das minhas marcações, fica a recomendação também, né, para que outros autores possam fechar essa parceria com a Labrador. É uma editora sem dúvida que eu recomendo e esperamos voltar aqui, né, Rodrigo, para próximos lançamentos, quem sabe? Eu fico muito feliz. Foi um prazer gigante te conhecer, Yara. Você é uma pessoa, não sei se te falaram, você é uma pessoa que passa muita serenidade, você passa muita paz. Que bom! O seu semblante, a sua energia. O Rodrigo, não tenho nem mais adjetivos para escrever. É uma pessoa muito querida para mim, é um batalhador, eu acho ele um baita de um pesquisador, ele realmente é tudo isso mais um pouco que você falou, ele não para. Eu acho bacana de você, Rodrigo, sempre pontuar a importância da gente seguir publicando e manter parcerias. Ele é uma pessoa que ele é muito assíduo. Você olha o perfil do Rodrigo, ele sempre está publicando, ele sempre está compartilhando, ele sempre traz alguém, né? Além de você, ele sempre traz outros pesquisadores, outras pessoas que possam também contribuir com a vida acadêmica. E a gente sabe das dificuldades do país que a gente está, das deficiências do público leitor e do próprio público pesquisador também. Então, o que você faz, Rodrigo, é louvável, independente, né, de eu já ter esse apego e de ter você como família, mas tenho que ressaltar essa tua veia pesquisadora, porque é bacana. E ele, né, Yara, terminou o doutorado, mas segue firme e forte, publicando, compartilhando, participando de congresso, dos anais. Então, que bom que Deus te botou também, Yara, junto com o Rodrigo. No meu mestrado, eu fiz uma disciplina de análise de discurso, né? Com a Cristiane, lá na PUC, no Rio Grande do Sul. Nossa, era chá rodou para cá, chá rodou para lá. Fui para congresso fora do Brasil, apresentar trabalho com minha professora. Então, assim, e é uma área que não é fácil, né? É complexa, é densa, como você falou. Então, já fico também, te admiro mais também pela linha, pelo campo de pesquisa. E queria agradecer vocês, aos autores que entraram, aos meus colegas também que prestigiaram.
e a live fica salva, tá? Depois vocês podem estar compartilhando. Eu vou deixar lá no nosso feed. Queria desejar uma ótima semana, tá? Um ótimo trabalho, ótimas pesquisas, né? Tanto para o Rodrigo como para você, Yara. Foi um prazerzaço. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pessoal, vocês entram em contato comigo, que aí eu também boto vocês em contato com os nossos queridos autores. Um beijo, Rodrigo, Cíntia, meninos. Um beijo, Yara, prazerzão. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Abraço. Tchau.